Um exemplo de vida e dedicação à arte. Assim é a trajetória do maestro amazonense Nivaldo Santiago. Ele é tão rigoroso que, para a gente arrancar dele uma partitura, a gente tem que ter muita paciência, porque ele diz que nunca está pronto, ele está sempre trabalhando, ele está sempre lavrando, sempre aperfeiçoando o seu texto. E hoje o maestro Nivaldo Santiago é mais conhecido como regente, né, como professor de música, do que como compositor. Tá? No entanto, tem uma obra significativa, né, de composição. Depois o maestro foi convidado para dirigir o setor de música da Universidade do Pará. E teve muito tempo lá, organizou o coral e fundou lá o setor de música. Uma orquestra de câmara, uma orquestra também. Eu acho que eu ouvi uma vez, ele veio apresentar uma peça de Haydn, Mozart, com essa orquestra. Depois voltou ao Amazonas e aqui desenvolveu uma atividade na universidade, na UFAM, né, no setor de artes. Né? Ele foi organizador do setor de artes da UFAM. Depois teve que ir embora. Ele tem um filho que foi viver fora daqui, e ele foi acompanhando o filho a Belo Horizonte, Minas Gerais, e acabou hoje ficando numa cidade chamada Bom Despacho, que é uma cidade que fica próxima à cidade de Belo Horizonte, uns 300 quilômetros, mais ou menos. E ali ele foi a sopa no mel para a população de lá, porque havia uma atividade musical na cidade, mas estava sem um regente a cidade, sem um maestro, né, para assumir as funções de regente da atividade musical de lá, de Bom Despacho. E ele assumiu isso, né? Hoje dirige o coral lá, um coral de adultos, né? E faz uma atividade, faz um trabalho interessante na formação de músicos com as crianças. Ele tem um coral de crianças e esse coral de adultos ele já levou para vários festivais de corais em todo o Brasil, né? E ele está realizando esse trabalho lá, um trabalho magnífico, que eu acho que muito bem realizado. Participamos também da excursão que foi até Recife, quando fomos gravar o compacto, nosso primeiro disco, um compacto duplo, até Recife, porque na época era a única praça que tinha, no Norte e Nordeste tinha a Rosenblitz, que era a gravadora, só em Recife dispunha. E nessa oportunidade também em Belém estreamos na televisão Marajoara, a extinta TV Marajoara. Estreamos nas televisões. A partir daí uma série de apresentações, de programações, mas algumas marcaram a época, como por exemplo quando festejamos o 7º aniversário do coral. Na época o maestro Nivaldo Santiago havia montado uma orquestra, uma das primeiras orquestras sinfônicas do Amazonas, que por sinal só tocou uma música, a Valsa Branca. E a estreia foi exatamente no aniversário do coral. Agora, foi em alto estilo, porque nós conseguimos na época simplesmente o Salão Nobre do Teatro Amazonas, e nós estávamos lá todos de black tie, as damas todas com os vestidos de soirée. Fomos ao Recife e aí foi o primeiro marco maior, porque gravamos um disco, um compacto duplo, que para nós foi uma glória. O Capiba até hoje está vivo aí. O Capiba era um compositor famoso no Nordeste, então ele conseguiu na Rosenblitz, que era a gravadora, um espaço para nós fazermos uma gravação. E nosso sonho era ter um long play, mas o tempo que nós conseguimos foi demasiadamente exíguo. Então só gravamos 7, 8 músicas, foi o que deu para gravar. Então não dava para fazer o compacto, para fazer o LP. Então fizemos um compacto duplo. Para o lançamento desse compacto duplo aqui em Manaus, o governador Arthur Reis, outra vez, que sempre prestigiou as artes no estado, o governador Arthur Reis estava no Teatro Amazonas conosco para um concerto de lançamento desse disco.
E então ele acionou aquela eletrola, naquele tempo era uma eletrola, para aquele disquinho ser ouvido pelas pessoas que estavam no teatro. Era glória para o coral, o governador ali presente, prestigiando o nosso trabalho. Quando o coral iria completar 40 anos, né, para surpresa minha, eu, como antiga participante do coral, recebo um telefonema de um antigo colega do coral, convidando para que a gente voltasse ao coral para comemorar os 40 anos do coral. Então, comandado naturalmente pela Cleomar, que é uma dinâmica enorme, né? Então, foi a coisa mais linda que ocorreu. Veio gente do Rio de Janeiro, colegas antigas que estavam morando no Rio, vieram os 40 anos do coral. E nós teríamos que chamar o maestro Nivaldo para comemorar conosco, né, os 40. Nessa altura, o maestro Nivaldo já estava em Belo Horizonte, certo? Estava morando em Belo Horizonte. Mas ele veio, então várias vezes ele veio a Manaus para ensaiar com o coral, deixava as fitas gravadas. Nós estudávamos as músicas, naquela época era fita, né? Estudávamos as músicas e periodicamente ele vinha para fazer os ensaios com a gente. Então aquilo valorizou muito o coral, veio valorizar. E o Nivaldo sempre que vem aqui, ele vai reger o coral, né? Nos 50 anos ele veio também, entendeu? A fundação tem a parte cultural e exatamente presta uma assistência de, vamos dizer, logística para o coral João Gomes Júnior. Dada vamos dizer, a atividade que este coral desenvolve, vamos dizer, entre nós. E, dentro, naturalmente, das possibilidades dos seus recursos, a Fundação, vamos dizer, dá um apoio firme e, vamos dizer, contínuo, ou sempre que é solicitado, solicitada, realmente ao coral João Gomes Júnior. Dessa forma, a Fundação está colaborando também para a cultura da nossa cultura, vamos dizer, musical e, vamos dizer, e coral, vamos dizer, entre nós. E mais uma vez o João Gomes Júnior em dificuldade, mas persistentes, continuamos a fazer o nosso trabalho. E estamos aí, nós não temos um espaço, nós não temos um patrocínio, até hoje nós não temos. Quem nos ajuda é a Fundação Desembargador Paulo Feitosa, que para as nossas programações, ele nos dá um convite, programa, manda imprimir, manda rodar. É o funcionário da Fundação quem organiza e prepara e elabora os nossos programas, nossos convites. É a Fundação Paulo Feitosa quem nos ajuda. 53 anos, modéstia à parte, de glória, de música de qualidade, fazendo uma vida bonita. Os coralistas, eles vão por conta própria, gastando do próprio bolso. As fardas, nós nos cotizamos. O maestro, nós pagamos do nosso bolso porque nós não temos um patrocínio oficial. É um trabalho muito difícil, é um trabalho proveitoso para nós, porque nos enriquece e enriquece a cidade. Porque eu sempre fui amiga da Cleomar Feitosa, que foi, sem dúvida nenhuma, desde os primórdios, ela que arrumava, ela que conseguia tudo para o coral. Naquele tempo ela era nova ainda, em 57, mas era uma moça de um entusiasmo. Ela levou a família dela toda lá para dentro. Todos os irmãos, com exceção do Paulo Feitosa, o resto todo, e os irmãos não foram participaram, mas as irmãs todas participaram mas não era só isso. Ela era amiga sempre foi uma pessoa muito dinâmica, muito cheia de energia, cheia de ternura, cheia dessa coisa, dessa necessidade que nós humanos temos que ter, que é justamente essa empatia, esse entusiasmo pelas pessoas, essa coisa linda que a pessoa tem que ter com a outra. E a Cleomar sempre teve isso, e foi desde o início a mola mestra do coral João Gomes Júnior. Você mesmo com a saída dele, depois de algum tempo, que ele teve que ser tirado em Manaus, o coral prosseguiu, continuou. Vamos dizer, graças a um grupo também de pessoas, de cantores também, integrantes do coral, que estavam empenhados exatamente em que esse coral continuasse, porque ele estava tendo uma repercussão muito grande na vida social e artística de Manaus. E assim foi o coral. Vamos dizer, depois de algum tempo, a professora Cleomar
Feitosa, que é a minha irmã, tomou a frente desse coral. E graças ao trabalho que ela desenvolveu, o empenho, ela realmente, inclusive, realmente, vamos dizer, jogando recursos financeiros para manter esse coral, o coral está hoje realmente contando mais de 50 anos. Todas essas programações que ela faz, todas essas manifestações, tem a premissa, tem o apoio moral, material, econômico e espiritual da maestrina Cleomar Feitosa. Não podemos deixar de destacar o empenho de uma mulher. A dedicação da professora Cleomar Feitosa, que mantém os demais coralistas como vida do coral João Gomes Júnior.